Quando o rumor começou a pipocar nas redes sociais tricolores de que Carlo Ancelotti teria mandado um recado ao São Paulo, o coração do torcedor deu aquele salto diferente, misto de incredulidade e esperança, como se de repente o Morumbi tivesse sido conectado a Madrid por um fio invisível de sonho e ambição, reacendendo a velha sensação de que o clube ainda é gigante o suficiente para movimentar o imaginário dos maiores técnicos do mundo e fazendo cada São Paulino se perguntar até onde essa história pode chegar, mesmo sabendo que, por enquanto, tudo não passa de especulação de bastidor, sussurro de corredor e conversa de grupo de WhatsApp. Dizem que o recado de Ancelotti não foi um convite escancarado, nem uma proposta oficial, mas uma espécie de sinal, uma fala em tom de respeito, uma menção ao São Paulo como clube de enorme tradição e como um dos emblemas mais pesados do futebol sul-americano, algo que, para o torcedor, já basta para acender aquele fogo interno que andava meio apagado depois de tantos altos e baixos, de tantas trocas de treinador e de tantos projetos que pareceram promissores e morreram pelo caminho. Para muitos, basta imaginar Ancelotti pronunciando o nome São Paulo para que a mente viaje, o italiano de sobrancelha levantada, olhar sereno, falando do Morumbi, da camisa tricolor, da torcida que canta em uma só voz, e essa imagem, mesmo que alimentada por boatos, tem o poder de reorganizar o orgulho do São Paulino, que volta a sentir que o clube ainda desperta respeito além do oceano, mesmo em um cenário em que a Europa costuma olhar mais para o mercado brasileiro como celeiro de jogadores, do que como palco para grandes treinadores. O que corre nos bastidores é que esse recado teria surgido em uma conversa informal, talvez numa entrevista com amigos, talvez num papo de bastidor em que Ancelotti comentaria sobre ambientes que o encantam no futebol mundial, citando São Paulo como um lugar em que ele se imagina dirigindo um dia, não necessariamente como plano concreto para agora, mas como um desejo romântico de quem sabe a história que essa camisa carrega, das Libertadores conquistadas, dos mundiais erguidos em Tóquio e da aura que o tricolor construiu ao longo das décadas. Para o torcedor do São Paulo, acostumado a sonhar grande, esse tipo de rumor funciona quase como combustível espiritual, porque não é todo dia que o nome de um dos maiores técnicos da história recente do futebol aparece associado ao clube, mesmo que de forma indireta, mesmo que como um simples elogio, e imediatamente surgem debates sobre o que seria um São Paulo comandado por Ancelotti, como o time jogaria, quais peças atuais se encaixariam na filosofia do italiano e qual impacto isso teria na autoestima de uma torcida que já provou ao mundo que sabe empurrar o time em noites grandes. Nos bares em volta do Morumbi, a conversa já mudou de tom, e se antes as discussões se prendiam apenas a reforços pontuais ou a ajustes táticos do treinador da vez, agora o assunto ganhou outra dimensão, porque a simples ideia de um técnico multicampeão europeu olhando com carinho para o São Paulo faz o torcedor lembrar que o clube sempre foi, e ainda é, protagonista em qualquer cenário em que se fale de grandeza, estrutura e camisa pesada, mesmo que o resultado em campo nem sempre acompanhe esse peso todo. Em grupos de torcedores, o rumor se espalhou como rastilho de pólvora, com prints, trechos de supostas falas, interpretações, exageros e até memes, porque o São Paulino tem essa capacidade de transformar qualquer fagulha em narrativa, criando montagens de Ancelotti com o agasalho tricolor, caminhando à beira do gramado do Morumbi, apontando para a arquibancada cheia, como se essa realidade já estivesse escrita em algum roteiro secreto que só falta ser revelado ao mundo. Claro que há quem pise no freio e tente colocar um pouco de razão nessa história, lembrando que Ancelotti tem compromissos enormes na Europa, que seu nome está sempre ligado a seleções e gigantes do velho continente, mas mesmo esses torcedores mais céticos admitem que não é pouca coisa ver o São Paulo citado num contexto em que se fala de um treinador desse calibre, porque isso sinaliza que, apesar dos tropeços, a marca tricolor ainda conserva sua imponência. Há também o lado emocional de imaginar o Morumbi recebendo um técnico com esse currículo, alguém acostumado a administrar vestiários cheios de estrelas, que viu de perto finais de Champions League, que já ergueu troféus nos maiores palcos do planeta, e pensar nesse tipo de figura caminhando pelo CT da Barra Funda, conversando com os garotos da base, sentindo o clima do vestiário são paulino. Mexe com qualquer um que cresceu vendo o clube desafiar gigantes e ganhar títulos sobre eles. O rumor de que Ancelotti mandou um recado ao São Paulo, mesmo que ainda envolto em mistério, já rendeu debate sobre o que significa mandar recado nesse universo de futebol moderno, em que uma simples frase num programa, um elogio a um clube, um comentário sobre paixão por um país, pode ganhar proporções de quase negociação, porque o torcedor, carente de boas notícias, abraça cada gesto como se fosse o prenúncio de algo maior. Entre os comentários, circula a versão de que o recado seria algo como uma abertura de porta, uma sinalização de que, em algum momento da carreira, Ancelotti não descartaria trabalhar no Brasil, com destaque especial ao São Paulo, e essa possibilidade, mesmo que jogada no campo dos se e dos talvez, é suficiente para que o São Paulino recupere uma espécie de orgulho silencioso, aquele que estava lá no fundo do peito, adormecido, esperando um gatilho para voltar a pulsar forte.
O torcedor do São Paulo, mais do que qualquer coisa, quer voltar a se sentir grande em todos os aspectos, não só em número de títulos, mas em respeito internacional, em relevância, em capacidade de influenciar o cenário global, e ouvir o nome de Ancelotti ligado ao clube, ainda que por boatos, é um lembrete de que a camisa tricolor ainda carrega histórias que ecoam fora do Brasil, que ainda existem olhos atentos olhando para o Morumbi com admiração. A especulação também acende uma chama de comparação com outros momentos em que técnicos estrangeiros flertaram com o futebol brasileiro, e o São Paulino se imagina como protagonista de um capítulo ainda mais ousado: trazer não apenas um europeu qualquer, mas um símbolo de estabilidade, elegância e gestão de grupo. Alguém que parece feito sob medida para um clube que valoriza disciplina, hierarquia e futebol bem jogado com grandeza. Nas redes, muitos torcedores começaram a resgatar vídeos de times comandados por Ancelotti, imaginando como seria ver o São Paulo com uma linha de 4 sólida, um meio-campo bem preenchido, pontas inteligentes e um centroavante finalizador sendo abastecido por um sistema pensado nos mínimos detalhes por um técnico acostumado a lidar com os melhores, e essa construção imaginária já é, por si só, uma forma de alimentar a esperança de dias melhores. Ao mesmo tempo, essa história serve como um espelho para a própria diretoria do São Paulo, que vê o nome do clube circulando em conversas de alto nível e precisa se perguntar que tipo de projeto está construindo, se o tricolor está se preparando estruturalmente para receber, um dia, uma figura desse porte, com centro de treinamento moderno, elenco equilibrado, finanças mais estáveis e um ambiente pronto para suportar o peso de um comandante tão renomado. Para o São Paulino mais apaixonado, porém, pouco importa se esse recado de Ancelotti é algo distante, se é uma confidência que vazou ou se é apenas uma interpretação exagerada de uma frase simpática, porque o torcedor vive de momentos assim, de notícias que o fazem sonhar, de boatos que trazem cor a um cotidiano muitas vezes marcado por tabelas, estatísticas e análises frias. E ver o nome do próprio clube ligado a um gigante europeu é como receber um afago no meio de tantas cobranças. Ah, claro, aquele componente de romantismo que só o torcedor do São Paulo entende, porque o clube tem histórico de escrever histórias improváveis, de trazer jogadores que ninguém imaginava, de aprontar em competições em que já o davam por morto. E imaginar Ancelotti fazendo parte dessa coleção de capítulos improváveis encaixa perfeitamente com o DNA tricolor de desafiar a lógica e surpreender o mundo quando menos se espera. Os mais empolgados já projetam um Morumbi lotado para uma apresentação emblemática, com o italiano entrando no gramado, erguendo o cachecol do São Paulo, sendo saudado pelos cantos das arquibancadas, mas é importante lembrar que, por enquanto, estamos apenas no campo da especulação, de um rumor alimentado por falas interpretadas, por bastidores comentados, por aquela vontade enorme que o São Paulino tem de voltar a ser assunto por coisas grandiosas. Ainda assim, essa história de um suposto recado manda um recado de volta para o próprio São Paulo. O recado de que o mundo ainda está olhando, de que a camisa ainda pesa, de que a tradição não se apaga de um dia para o outro, por mais que o cenário competitivo tenha mudado, por mais que novos ricos tenham surgido e por mais que o mercado esteja inflacionado em todos os sentidos, e essa percepção, por si só, já é combustível para manter viva a chama da reconstrução. Muitos lembram que o São Paulo sempre foi uma instituição aberta a ideias modernas, que não teve medo de inovar, que buscou referências internacionais em diversas épocas, tanto na gestão quanto na preparação física e na estrutura de CT, e por isso a ideia de um técnico como Ancelotti se interessar pelo clube não soa completamente fora da realidade, mas como uma consequência natural de um nome que sempre esteve no radar de quem acompanha o futebol com olhos atentos à história. O boato de que Ancelotti mandou um recado ao São Paulo também evidencia uma coisa importante: o quanto o torcedor está sedento por protagonismo, por ver o clube conectado a conversas de alto nível, por sentir que o tricolor pode ir além de disputar apenas campeonatos, mas também narrativas, manchetes, mesas redondas e debates que envolvam os maiores nomes do mundo. Algo que o São Paulo já viveu em outros tempos, quando era referência absoluta de organização e performance. Enquanto os detalhes dessa suposta mensagem seguem envoltos em mistério, o torcedor vai preenchendo as lacunas com a imaginação, recriando cenários em que Ancelotti estaria falando com alguém ligado ao clube, elogiando a torcida, mencionando a atmosfera do Morumbi em jogos decisivos, reconhecendo a força da base tricolor e identificando no São Paulo um terreno fértil para um projeto que misture tradição, pressão, talento jovem e fome por títulos. Esse exercício de imaginação é, de certo modo, um treino emocional para o São Paulino, que aprende a equilibrar sonho e realidade, desejo e prudência, porque sabe que o caminho até ver algo assim concretizado é longo, envolve dinheiro, planejamento, oportunidade e alinhamento de agendas, mas também sabe que, se o clube não se enxergar como protagonista, ninguém mais o fará, e por isso abraça com força cada rumor que o coloca de volta na prateleira dos gigantes. Os comentários sobre o tal recado também acabam aproximando ainda mais a torcida do próprio clube,
porque o São Paulino começa a debater o que seria necessário para um técnico dessa envergadura aceitar um projeto no Morumbi, e a partir disso surgem discussões sobre reforços, estrutura, ambiente interno, relação entre diretoria e elenco e, principalmente, sobre o compromisso real de recolocar o São Paulo onde ele merece estar, no topo das disputas e das conversas mais importantes. Nesse contexto, o rumor não é só sobre Ancelotti, mas sobre o próprio São Paulo se reencontrando com sua imagem de gigante, porque a simples menção do clube em um cenário que envolve um dos maiores técnicos da história moderna sinaliza que, no imaginário mundial, o tricolor ainda carrega algo de especial, uma aura, um respeito, uma mística que não se apaga com alguns anos de turbulência ou de resultados abaixo da expectativa. O coração tricolor, acostumado a bater forte em finais de Libertadores, em decisões de Mundial, em clássicos recheados de história, agora volta a acelerar por causa de uma possibilidade distante, mas profundamente simbólica, e esse simbolismo, ainda que produzido pelos bastidores e amplificado pela internet, funciona como um lembrete de que o São Paulo é um clube que ainda pode sonhar alto, que ainda pode mirar figuras do tamanho de Ancelotti, mesmo que isso pareça, à primeira vista, irreal. Em meio aos debates, alguns torcedores resgatam a ideia de que o São Paulo sempre teve uma relação especial com treinadores que impunham respeito, que souberam comandar vestiários difíceis, construir times competitivos e deixar legado, e por isso a figura de Ancelotti se encaixa tão bem no imaginário tricolor, como se fosse uma peça de luxo em um quebra-cabeça que ainda está sendo remontado depois de anos de reconstrução. Os boatos dizem que, no tal recado, haveria também um elogio à torcida são paulina, reconhecida mundialmente por transformar o Morumbi em um caldeirão em noites grandes, e isso, para o torcedor, talvez seja a parte mais emocionante, porque nada mexe mais com o São Paulino do que ver alguém lá de fora reconhecer aquilo que ele sabe desde criança, que quando a torcida resolve abraçar o time, é difícil segurar a avalanche tricolor. Essa narrativa sobre Ancelotti e São Paulo também reacende um debate importante sobre identidade e projeto, porque o torcedor sabe que não adianta apenas sonhar com um grande técnico se o clube não apresentar um plano sólido, coerente, alinhado com suas tradições e com as exigências do futebol moderno. E por isso esse rumor acaba servindo como um chamado para que a diretoria se organize e pense grande, independentemente de Ancelotti vir ou não. Enquanto isso, nas arquibancadas virtuais, a criatividade tricolor corre solta. Surgem músicas improvisadas citando o nome do técnico italiano, brincadeiras sobre táticas, memes comparando o atual time com alguns dos elencos comandados por ele na Europa, e tudo isso constrói uma atmosfera de leveza em meio a um calendário pesado, funcionando como uma trégua emocional para o torcedor que vive intensamente cada jogo, cada notícia, cada rumor. Em conversas mais embasadas, há quem aponte que, se um dia um nome como Ancelotti considerasse comandar o São Paulo, isso significaria que o clube teria conseguido arrumar a casa em vários aspectos, tornando-se novamente referência em gestão, estrutura e competitividade, e essa percepção, por si só, já serve como uma meta a ser perseguida, uma espécie de norte para a reconstrução tricolor. O mais interessante é perceber como um simples recado, real ou não, é capaz de resgatar no torcedor memórias de tempos em que o São Paulo disputava, e ganhava, tudo o que aparecia pela frente, em que grandes nomes olhavam para o clube com admiração, em que os jogadores se sentiam privilegiados por vestir essa camisa, e em que o Morumbi era visto como um palco ideal para grandes espetáculos internacionais. No fundo, o que esse rumor revela é que o São Paulino nunca deixou de acreditar na grandeza do clube, mesmo quando as tabelas insistiam em mostrar o contrário, e que bastou uma fagulha, um comentário, um suposto recado de um técnico do porte de Ancelotti para essa crença emergir com força, como um rio subterrâneo que encontra uma brecha e volta a correr à superfície com correnteza intensa. Muitos torcedores também enxergam nesse boato uma oportunidade de o próprio clube se comunicar melhor, de usar esse tipo de narrativa para reforçar sua imagem, para mostrar ao mundo que ainda é um destino desejável, que ainda oferece um ambiente vibrante, uma torcida apaixonada e uma história que qualquer profissional do futebol se orgulharia de fazer parte, mesmo que por um período curto de sua carreira. Essa especulação, portanto, passa longe de ser apenas uma curiosidade ou um assunto de momento, porque ela toca em camadas profundas do sentimento tricolor. Orgulho, saudade, esperança e ambição, tudo misturado em um só pacote emocional que faz o torcedor alternar entre o pé no chão e a cabeça nas nuvens, entre a razão que diz calma e o coração que grita por que não. No campo das ideias, imaginar Ancelotti no São Paulo é também imaginar um choque de culturas futebolísticas, uma mistura do DNA ofensivo, envolvente e técnico que o torcedor tricolor tanto valoriza com a experiência de um treinador acostumado a enfrentar os mais variados estilos ao longo de décadas, alguém capaz de adaptar esquemas, gerenciar egos e construir times campeões em diferentes contextos. E se tudo isso ficar apenas no campo dos boatos, ainda assim terá valido a pena para o torcedor, porque esse tipo de rumor funciona como um lembrete de que o São Paulo é um clube que inspira,
que desperta curiosidade, que provoca conversas, que mobiliza paixões e que continua sendo, aos olhos de muitos, um gigante adormecido prestes a acordar, bastando para isso alinhar projeto, coragem e investimento. Enquanto a bola continua rolando, o São Paulino segue acompanhando cada pequena nova informação que surge sobre esse suposto recado, tentando separar o que é fato do que é exagero, mas sem abrir mão da liberdade de sonhar, porque, no fim das contas, ser torcedor é isso. Viver intensamente as possibilidades, abraçar as narrativas que reacendem o amor pelo clube e caminhar, jogo a jogo, na esperança de que o próximo capítulo da história tricolor seja tão grandioso quanto os maiores dias já vividos no Morumbi. No imaginário do torcedor, esse recado de Ancelotti já entrou para a coleção de histórias que se contam em roda de amigos, misturando fé e fantasia, enquanto São Paulo segue seu caminho em campo, tentando construir, com trabalho e resultados, o cenário em que, quem sabe um dia, um grande técnico europeu não apenas mande um recado, mas aceite o convite para fazer parte da nossa história, transformando o rumor em realidade e sonho em mais um capítulo inesquecível da trajetória tricolor. Até lá, o São Paulino segue fazendo o que sabe de melhor, lotando arquibancadas, empurrando o time, acreditando até o último minuto e segurando firme essa chama que nunca se apaga, porque, com ou sem Ancelotti, com ou sem recado, o São Paulo é, e sempre será, um clube talhado para coisas grandes. E talvez seja exatamente por isso que rumores assim encontram solo tão fértil no coração de quem vive o tricolor como parte da própria vida. E se um simples comentário, uma frase solta ou um elogio distante são capazes de gerar toda essa onda de emoções, isso só prova que o São Paulo continua vivo no imaginário global, que ainda é capaz de mexer com mentes e corações além das fronteiras do Brasil, e que qualquer recado vindo de longe, mesmo que apenas sussurrado, ecoa aqui dentro como um grito de esperança. Lembrando a todos nós que a história tricolor ainda tem muitos capítulos épicos para serem escritos. Por isso, enquanto o mundo segue discutindo se esse recado existiu mesmo ou se é fruto da amplificação típica do futebol moderno, nós, torcedores do São Paulo, escolhemos abraçar a parte boa dessa história. A certeza de que nosso clube segue grande o bastante para ser lembrado por gigantes, a convicção de que o Morumbi ainda é um palco desejável para qualquer protagonista do futebol, e a fé inabalável de que dias melhores estão no horizonte, com ou sem a assinatura de um Ancelotti da vida, mas sempre com a marca registrada da paixão tricolor. No fim, o rumor sobre Ancelotti mandando recado ao São Paulo diz tanto sobre o técnico quanto diz sobre nós, porque se de um lado temos um dos maiores treinadores do mundo sendo citado, do outro temos uma torcida que se recusa a aceitar um papel coadjuvante na história do futebol, que insiste em se enxergar como protagonista e que continua acreditando que o lugar natural do tricolor é ao lado dos maiores, recebendo recados, elogios e quem sabe um dia, a presença efetiva daqueles que fazem parte da elite do futebol mundial. E enquanto esse dia não vem, seguimos fazendo o que a gente faz de melhor, sonhando acordado com o Morumbi lotado, com o time encaixado, com mais uma volta olímpica e com a certeza de que, se o São Paulo voltar a ser aquilo que nasceu para ser, não serão apenas recados que virão de longe, mas convites, parcerias, projetos e, principalmente, respeito. O respeito que um gigante da camisa pesada sempre exigiu e que, com toda certeza, o torcedor tricolor nunca deixará de cobrar. Talvez o grande recado, no fim das contas, não seja o de Ancelotti para o São Paulo, mas o do próprio São Paulo para o mundo, dizendo que ainda está aqui, que ainda respira, que ainda luta, que ainda sonha, e que qualquer um que se aproximar desse escudo precisa entender que está lidando com uma história que atravessa gerações, que formou milhões de apaixonados e que, com rumores ou sem rumores, segue escrevendo, dia após dia, a saga de um dos clubes mais emblemáticos do planeta. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.